dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito e hoje nós estamos com um programa muito especial, Eleições 2014. Nós iremos falar sobre essas eleições com o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Mauro Campelo. E você pode acompanhar essa entrevista também pelo YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Nos acompanhe também pelo hashtag Dolane Patrícia. Não deixe de participar e acompanhar essa entrevista que tem como foco principal o voto ético. Eleições chegando, não perca essa entrevista. Daqui a pouquinho, no próximo bloco do Estúdio 2. Para continuarmos com o nosso programa Conhecendo o Seu Direito, e hoje nós estamos aqui com um entrevistado que você escolheu, que você tem durante tanto tempo. Nós vamos conversar com o desembargador Mauro Campelo, que está do TRE, o presidente do TRE Roraima, e nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das eleições de 2014. Bom dia, doutor Mauro. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos projetos que o TRE realizou nessas eleições. São projetos maravilhosos, toda a futuro, voto ético. Eu queria a resposta desses projetos nessa eleição no primeiro turno. Dolane, primeiramente, as pessoas têm uma ideia equivocada sobre o trabalho da Justiça Eleitoral. As pessoas acreditam que a Justiça Eleitoral só trabalha no ano da eleição, né? Mas para uma eleição é necessário um trabalho muito anterior, que haja um planejamento, que se trace estratégias, e isso nós fizemos para as eleições agora de 2014. Então, em 2013, nós preparamos inúmeros projetos para alcançar objetivos específicos. Por exemplo, vamos trabalhar aqui primeiramente com aquele chamado voto facultativo, aquele eleitor com 16, 17 anos. Nós verificamos no cadastro de alistamento eleitoral do Estado de Roraima, do nosso TRE, que o percentual era muito baixo, né? Tinha município que praticamente não existia nenhum eleitor com 16 e 17 anos. Isso é muito ruim, já que a democracia é a participação, essa garantia da participação também da escolha dos candidatos. Então a gente precisava levar para o nosso cadastro eleitoral esse segmento da sociedade que são os jovens, até porque eles também têm direitos, têm os seus deveres e precisam então também participar nesse processo democrático. Então nós lançamos e pensamos primeiramente o eleitor do futuro. O eleitor do futuro era justamente preparar uma juventude antes dos 16, para quando chegar na idade dos 16, que seria esse ano, eles poderem fazer o seu alistamento militar com consciência, ou seja, depois ir para a urna, sabendo escolher, pensando, refletindo sobre programas, sobre candidatos, sobre ações que poderiam se reverter no benefício de toda uma coletividade. E aí nós lançamos então esse programa Eleitor do Futuro, que tem locos as escolas no estado de Roraima. Pretendemos então ampliar isso para as próximas eleições. Foi uma experiência que já aconteceu em alguns anos atrás, em outras eleições, mas que por um motivo ficou parado no tempo. Então precisamos resgatar. E fizemos isso, um trabalho maravilhoso, envolvemos a sociedade civil organizada, seu programa esteve dentro daqueles parceiros, estivemos nessas escolas trabalhando, conscientizando os jovens, discutindo a questão das políticas públicas, da saúde, da educação, da segurança, da assistência social, e eles também se tornaram agentes multiplicadores em seus lares. Eles levaram essas mensagens para serem discutidas com seus pais. Por quê? Porque um outro ponto que a gente colocou como ponto negativo ou de crise no processo eleitoral é a chamada corrupção eleitoral, é a compra do voto. Então, a praxe que nós estávamos percebendo e que estava se desenvolvendo nesse estado era a eleição comprada, a eleição cujo eleitor vende o seu voto. Então o filho levava essa mensagem como ele leva na questão do trânsito. Pai, não esquece de botar o cinto. Pai, não passe de 80 km.
Então esse filho vai dizer para o pai: pai, não venda seu voto, mãe, não venda seu voto, mãe, o candidato que veio aqui agora no quintal da nossa casa, que se reuniu com a família, com os moradores aqui da nossa rua, qual foi a proposta na saúde, qual foi a proposta na educação, a iluminação pública, o asfalto aqui na nossa rua, a calçada, enfim, aquelas obras ou aquelas ações que possam ser sempre em benefício do social, sempre em benefício de uma coletividade. Então esse menino, ele foi esse elemento de discussão dentro da sua casa, do seu clube, do seu bairro, do seu grupo de amigos. Então isso é muito importante, esse programa, para qualificar o voto agora nas eleições do dia 5 de outubro e possivelmente na dia 25, nós já estamos aí chegando de outubro, para discutir também agora para presidente da República e para governador do estado, que são os dois cargos que estão em disputa no segundo turno. Outro programa então que veio logo em seguida era já trabalhar, esse com 16 e 17 anos, que foi inicialmente chamado de jovem eleitor pelo TSE, mas que entendemos que foi um prazo curto pelo TSE desenvolver esse programa, e nós transformamos esse jovem eleitor em meu primeiro voto, que ficou até o dia 7 de maio, ou 5 de maio, agora não me recordo, que foi o período quando fechou o cadastro eleitoral. Qual foi o resultado, então, já para esse ponto? Nós conseguimos aumentar significativamente o nosso cadastro eleitoral. Nós chegamos a ter 9.500 eleitores com 16 e 17 anos. Foi um ganho muito grande para as eleições, porque os candidatos tiveram que também apresentar programas e propostas voltadas para esse segmento. E convencê-los. Justamente, para a efetivação dos seus direitos. Porque eles participam da sociedade local. Então é necessário também que os seus direitos, a educação, o seu acesso aos instrumentos sociais, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, seja discutido. Nós vimos aí vários candidatos apresentando escolas, lutar para ter a escola técnica no seu estado, lutar para que essas praças sejam implementadas junto com a prefeitura, o trabalho do governo do estado com a prefeitura, trazer orçamento àqueles que estão no Legislativo Federal, deputado estadual e senadores, propostas para trazer verbas para os municípios no interior para que implementem ações esportivas, de lazer, ou seja, construir uma cidadania, construir valores na nossa juventude. Então, esse para mim foi um papel fundamental do TRE nessas eleições, que foi modificar as propostas dos candidatos e incluir um segmento da sociedade que estava à margem do processo de participação e do processo de democracia. Então, para essa sua primeira pergunta, eu acho que nós fizemos muito. O TRE, com seus servidores abnegados, com a sociedade civil, a imprensa participando, a mídia informativa, nós tivemos sucesso nesse número expressivo de aproximadamente 9.500 eleitores com 16, 17 anos, no maior colégio, que é Boa Vista, e nos municípios, nas zonas eleitorais, no interior do estado. Uma resposta ao investimento que o TRE fez nesses jovens eleitores. Justamente. E com relação à sua avaliação como um todo, como foram as apurações? Foram rápidas? Como foi o tempo? Esse tema também foi um outro tema que nós planejamos, até porque nós programamos a implantação da biometria no estado de Roraima. A biometria é um programa do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que todas as zonas eleitorais do Brasil vão ter que estar sobre esse sistema. Ela é pedida, direcionada, mas é pedida pelo TSE aos TREs que têm interesse naquela gestão, naquele período de implantar. E nós manifestamos que nós tínhamos sim interesse, não no primeiro momento em todo o estado, mas sim apenas em 2 zonas que compreendem a capital Boa Vista, que seria na primeira e na quinta zona, na zona eleitoral, ou seja, Boa Vista e na Boa Vista Rural. Então nós conseguimos isso com o TSE, aumentamos o nosso orçamento, reativamos um programa também que estava esquecido, que chama-se Justiça Itinerante. Nós temos um ônibus que está aqui na nossa garagem, um ônibus ainda antigo, mas um ônibus que está antigo, mas em termos novo, porque foi pouco usado, só foi usado naquela gestão em que se adquiriu um ônibus para fazer justamente isso, que é ir em direção ao eleitor, ir lá na vicinal, ir lá na comunidade indígena e tirar o título de eleitor online, na hora. Ou seja, ele não precisa voltar à sede da zona eleitoral para pegar o seu título e levar qualquer documento.
O ônibus vai lá, o juiz vai lá, o pessoal do cartório vai lá e em menos de 10, 15 minutos, via satélite, ele está trocando, transferindo, recebendo o seu título de eleitor. Isso fez com que nós chegássemos a 299 mil eleitores no estado de Roraima. Também foi uma outra grande vitória, que nós chegamos próximo ao número da população dada pelo IBGE. Então isso é muito importante, porque nós vamos dar oportunidade ao maior número da população de legitimar o resultado das urnas para esses candidatos que são eleitos. Então eles representam hoje na história de Roraima a maior representatividade, ou a maior legitimidade no nosso pleito. O que correspondeu também com uma queda na abstenção. Nós tivemos na última eleição geral 17% a abstenção. E essa nós chegamos a reduzir 5 pontos, nós caímos para 12%, porque foi planejado também pela primeira vez o transporte público para eleitores. Nós trabalhamos de uma forma planejada, requisitamos ônibus das empresas terceirizadas que trabalham para o governo, para as prefeituras dos municípios, que levam as crianças naquelas vicinais para as escolas, já que a escola vai ser o locus da sessão, onde vai estar a urna eletrônica, o motorista está sempre percorrendo com o ônibus. Então nós pegamos esse motorista, pegamos esse ônibus, botamos ele na rota, naqueles horários pré-fixados, comunicamos àquela comunidade que naquele dia, o dia da eleição, no dia 5 de outubro, ele poderia estar esperando que o ônibus iria levá-lo até a sessão eleitoral e depois levá-lo de volta para a sua casa. Isso foi um ganho para o homem do campo, o homem lá na vicinal, aquele homem que às vezes está esquecido, mas nós lembramos dele, nós botamos o ônibus para que ele pudesse exercitar com consciência, com ética, o voto para a escolha daquele candidato que vai melhorar a sua comunidade, vai melhorar aquela vicinal, vai melhorar a questão lá da agricultura, da pecuária, daquela região. Então isso foi muito importante, porque, como eu disse, legitima o resultado das urnas o maior número de pessoas participando do processo eleitoral no dia da eleição. Uma atuação realmente fantástica do TRE. E falando agora um pouco da avaliação que foi o primeiro turno, o que você poderia falar para nós com relação a isso? Dolane, e só para terminar aquela nossa pergunta das ações do planejamento, nós encerramos bem em cima do primeiro turno o programa Voto Ético, que era justamente conscientizar aí, assim, o maior número de eleitores, que são aqueles acima de 18 anos, mobilizando o mundo acadêmico, mobilizando as associações, os sindicatos. Então nós visitamos todas essas entidades com nossos servidores, provocando palestras, seminários sobre a importância da ética, sobre a importância de conhecer o sistema político, o sistema e o processo eleitoral brasileiro, para evitar então a questão da compra dos votos, daqueles votos que são induzidos por aqueles que são chamados de coronéis, no mundo da política. Então isso foi feito, a ideia foi essa, foi alcançada com uma participação e uma receptividade muito grande da população, e nós sentimos que várias pessoas vestiram essa camisa no dia das eleições, levando o seu voto, levando o seu adesivo, botando a sua camiseta, comparecer em peso. Os funcionários da própria Justiça Federal e aqueles que foram convocados para trabalhar também vestiram, nós distribuíram, foram em torno de 5 mil camisetas só para aqueles que iam trabalhar direto e 10 mil camisetas para a população. Então foi muito bacana, a cidade amanheceu com essa ideia, com esse espírito do voto ético no dia. E foi um sucesso esse processo eleitoral, inclusive no dia das eleições, Maria. No dia das eleições, no dia 5 de outubro, nós tivemos essa presença maciça dos eleitores, todos os mesários e presidentes treinados para receber os eleitores certos, tivemos apenas 18 urnas que eram problema. Essas 18 17 que na verdade foram substituídas imediatamente, porque não acabou em nada o ordenamento, e isso é previsível. O nosso índice de troca de urna foi o menor do país, porque as nossas urnas, graças a Deus, o TSE mandou as urnas das últimas aquisições que o Tribunal Superior Eleitoral fez, são as urnas modernas, não são aquelas primeiras urnas das primeiras eleições eletrônicas. E o sistema da biometria, a gente precisa, na verdade, não é só aprimorar o aparelho, mas sim a utilização do aparelho. Então eu peço, inclusive, aos eleitores que para esse dia 25, peça ao presidente da mesa que antes de botar o dedo ele limpe, porque após a votação de um eleitor, o próximo tem que limpar aquele visorzinho onde se coloca o dedo para que facilite
a leitura. E se na primeira vez não conseguir, você esfrega o seu dedinho, que vai aquecer o dedinho, porque ele também funciona com o calor do dedo, para que possa votar. Eu digo que a minha foi no primeiro momento que eu coloquei o dedo, abriu o sistema. A minha sessão não tinha fila porque esses mesários souberam conduzir perfeitamente a utilização da biometria. Então a gente não pode culpar apenas o sistema. É uma prática, claro, é a primeira eleição, é um experimento ainda do Estado, né? Nossa primeira eleição com biometria. Então a gente pretende treinar agora, nesse período que antecede o segundo turno, aquelas sessões onde nós tivemos aqueles pontos de crise no sentido de fila. Muito bom. Não podemos deixar de destacar a importância que o TRE teve nessas eleições, porque foi uma eleição que conscientizou muitas pessoas, que mostrou a importância de um voto responsável. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estamos de volta em continuação dessa entrevista. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, hoje com um entrevistado muito especial, o desembargador Mauro Campeiro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Nós falamos das eleições de 2014. Doutor Mauro, com relação à segurança das eleições, com relação ao uso de telefones celulares, de tablets, de votação, como aconteceu tudo isso? Como foi isso? Faça uma avaliação nesse sentido. Esse foi outro ponto forte também que nós trabalhamos muito no ano passado, em 2013, para prepararmos essa eleição em 2014. Nós tivemos em Brasília, junto também na época com o doutor Galiano, que era o procurador regional eleitoral, para buscar reforço para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. E também pedir a logística do Exército com as suas aeronaves para levar aquelas urnas eletrônicas para as áreas de difícil acesso, especialmente nas comunidades indígenas, já que nós também, uma forma de conforto para o eleitor, criamos algumas sessões eleitorais, especialmente nas áreas indígenas, inclusive a primeira sessão eleitoral na história dos povos, do povo Yanomami. Então nós tivemos pela primeira vez os Yanomamis participando de um processo eleitoral. Isso, matéria que saiu inclusive internacional, nas redes internacionais, mostrando esse avanço de inclusão das comunidades indígenas dentro desse processo eleitoral, dentro desse processo democrático e de cidadania. Muito importante essa participação da comunidade dos Yanomamis no primeiro turno. Mas nós recebemos então 30 agentes da Polícia Federal, aproximadamente mais 40 policiais da Polícia Rodoviária Federal, que fizeram bloqueios, barreiras por todo o interior do estado, na busca de combater o dinheiro que se circula nesse período das eleições na busca de compra de voto no interior e também para o transporte irregular de eleitores. E a Polícia Federal, em todos os municípios, tinham policiais federais, juízes nomeados, presidente de junta, promotores eleitorais também trabalhando junto com os juízes no próprio município para combater qualquer forma de compra de voto, qualquer forma de captação irregular de voto. Então, nós tivemos uma eleição no interior também tranquila, registrando as ocorrências que eram aqueles que tentaram, que mesmo com esse sistema, tentaram ainda assim tentar comprar votos, foram pessoas que foram presas, foram conduzidas para os locais onde estavam esses juízes, esses promotores, os delegados, agentes da Polícia Federal, para combater, tem que ser assim, essa prática tão odiosa que é a compra, transformar um voto numa mercadoria, como se fosse um supermercado, que você fosse na prateleira e comprasse o produto, quando isso tem efeitos terríveis e devastadores na própria sociedade, no próprio desenvolvimento do Estado e na própria questão do social, na questão da igualdade entre as pessoas dentro de uma sociedade. Então, é esse o papel da Justiça Eleitoral, buscar garantir uma concorrência isonômica entre os candidatos e uma tranquilidade para o eleitor no dia do voto, para que ele exercite o voto com consciência e com ética e com tranquilidade. Então, esse foi o nosso papel na busca da segurança do pleito. Baixamos também portarias regulamentando a questão da bebida, 24 horas antes estava proibida a venda da bebida alcoólica e depois no dia da eleição
a partir das 19 horas. Por que isso? Porque o eleitor, na verdade, por mais que seja uma grande festa cívica, ele tem que ir consciente de quem ele vai votar, né? Isso pessoal. E para evitar as confusões, tumultos ou brigas, às vezes a pessoa mais exaltada por efeito da bebida pode levar a paixão por um determinado candidato, não gostar das críticas que o seu candidato está sofrendo e passar então por uma briga ou criar tumultos também dentro das sessões eleitorais. Dolane, que inclusive o tribunal está batendo agora para o segundo turno, que nós não vamos permitir qualquer tipo de tumulto, qualquer tipo de propaganda dentro das sessões eleitorais no dia da eleição, né? Então o candidato, ele é um fiscal, então ele entra, olha como está e sai. Pode o candidato querer fazer um discurso dentro da sessão eleitoral, querer cumprimentar todos os eleitores que estão na fila, porque isso é uma forma de que ele está tentando atrair o voto dentro daquela sessão eleitoral. Então eu peço aos candidatos, né, e são só 2 agora candidatos, vão ficar mais fácil, que não façam esse tipo de prática, que não sujem também a cidade com aquele amanhecer, com todas as sessões eleitorais impregnadas de santinhos jogados. Quer dizer, é feio, a cidade tão limpa, tão bonita, amanheceu suja. E nós temos que lembrar que ali é uma escola, na segunda-feira tem aula, né? Então aquilo está sujo, é arriscado também um eleitor pisar num papel daquele, escorregar, se machucar, né? São pessoas que têm de idade que estão votando, pessoas da terceira idade, da idade de ouro, que a gente chama, crianças que acompanham muitas vezes os pais porque não tem onde deixar, mas que vão ficar ali perto da sessão com uma pessoa que acompanha. Quer dizer, então nós temos que pensar nisso, pensar na questão ambiental, pensar na questão da própria segurança dentro da sessão eleitoral. Então não vamos fazer a prática, a utilização de santinhos, derramar esse monte de santinho que ficou na frente das sessões, nas avenidas e nas praças da nossa cidade. E, mais uma vez, a resolução do TSE que proíbe determinantemente a utilização de celulares, tablet, máquina fotográfica para registrar. Eu sei que é um momento histórico para a pessoa estar ali votando, mas não pode. A gente tem que ter essa compreensão, tem que deixar lá o seu aparelhinho na mesa do presidente, né? Durante a fila você está usando, porque às vezes a fila está longa, você quer conversar, quer falar, não tem problema. Mas quando chegar dentro ali da sessão eleitoral, a local onde tem a urna, você, por favor, se identifique deixando o seu celular ali e depois você pega e vai utilizar o seu celular fora da sessão eleitoral. E uma dúvida que muitas pessoas têm com relação àquele adesivo poderia pregado, no caso, pode entrar o adesivo, o boné, um chaveiro, né, a cor do partido do eleitor é permitido porque é uma forma de manifestação silenciosa, né? É como se você torcesse para o Flamengo, torcesse para o Corinthians e você estivesse indo com a camisa do seu time para o estádio. Como eu digo, é uma verdadeira festa cívica. Nós também não podemos proibir essa manifestação do eleitor que gosta, que está torcendo, que acha que aquele candidato vai ser o melhor para a sua comunidade, para a sua sociedade, para o seu estado. O que não podemos fazer são aglomerados, são várias pessoas com a mesma camiseta, com o mesmo bottom, com o mesmo boné, chegando numa sessão eleitoral. Então isso chama atenção, deixa de ser silenciosa e passa a ser manifestamente na busca do voto, de cooptar um voto para o seu candidato. O que é proibido. E planos do TRE para as próximas eleições? Isso, nós já estamos trabalhando, né? Então, para as pessoas entenderem que a Justiça Eleitoral ela não acaba nesse ano da eleição. Esse ano da eleição nós já estamos preparando a de 2016. Nós vamos trazer aqui um projeto maravilhoso, já foi aprovado, já foi licitado o arquiteto, nós estamos recebendo, ontem recebemos dele esse projeto, que é a nova sede do Tribunal Regional Eleitoral, que vai funcionar ali na Avenida Villeroy, entre o Igarapé do Mirandinha e o antigo prédio da Polícia Federal. Acho que todo mundo já passou, nós mandamos limpar, está bem limpo ali, é uma área, um quarteirão gigantesco em frente ao Caçari, um prédio que vai ter 4 andares, 2 subterrâneos para estacionamento para atender a população, todo climatizado, com amplo auditório, ampla biblioteca, correio, agência bancária, que também vai servir para a comunidade do Caçari, do River Park, do Canarinho. Então ele também terá uma utilidade pública, não só no sentido para tirar títulos da comunidade, ou ser também funcional da Justiça Eleitoral, mas ele tem um amplo espaço social. E Dolane, foi um ganho muito grande porque esse arquiteto é o Rui Oitake, que é um grande arquiteto brasileiro,
conhecido internacionalmente, segue as linhas de Niemeyer. Então temos certeza que esse projeto também vai impulsionar a questão arquitetônica dos prédios públicos no nosso estado. E nós temos aí uma faculdade de engenharia civil, uma faculdade de arquitetura. Ele pediu ontem, o Rui, que fôssemos na universidade, fomos recebidos pela reitora e por todos os professores do curso de engenharia civil e de arquitetura e pelos acadêmicos. Foi muito bacana. E o que ele propôs? Ele é um intelectual, um homem do seu tempo, um homem moderno. Ele propôs que as aulas, quando estivessem sendo construído o prédio, fossem lá, que abrisse estágio para esse pessoal da arquitetura, da engenharia, da escola técnica que tem construção civil, também, que viessem esses alunos aprender como é que vai ser feita essa grande obra, que vai ser a maior obra no estado de Roraima nos últimos tempos, com um arquiteto renomado, que é o nosso Rui Oitaki, que tem obras em São Paulo, construiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, construiu o Brasília Shopping, está construindo agora o grande aquário que o governo do Mato Grosso do Sul está construindo com todos os peixes do Pantanal, uma obra lindíssima. Então é uma pessoa conceituada que só tem a ganhar o nosso estado, utilizando as cores, como ele mesmo disse, como vocês estão vendo aí na fotografia, as cores da Amazônia, diversas tonalidades de verde, o azul que representa esse céu lindo da nossa Amazônia. Então são pontos importantes que fazem o conjunto da obra não ser só funcional para a justiça eleitoral, mas que ela seja essa grande obra também para o nosso estado e que possa impulsionar então e colocar definitivamente o nosso estado no tempo moderno, na modernidade. Sendo assim, nós gostaríamos agora que o senhor fizesse as considerações finais, porque realmente o TRE, juntamente com a sua equipe, fez um brilhante trabalho. Ronani, nós temos que agradecer primeiramente esse convite maravilhoso de estar aqui nessa manhã, expondo todo o trabalho da Justiça Eleitoral para essas eleições de 2014 e já os projetos para as eleições de 2016. Lembrando que nós vamos estender a biometria então para o interior. Estão chegando 2 novos ônibus gigantescos para poderem percorrer o interior, as estradas, as vicinais, para facilitar a tirada dos títulos. Mas eu quero pedir para o segundo turno, que os eleitores se dirijam cedo, cheguem cedo com seu título de eleitor, documento de identidade, para que a gente possa exercitar pela manhã e logo antes das 4 horas a sua sessão já tenha terminado toda a votação, para que a gente possa levar os votos para os aparelhos de totalização. E vamos tentar fazer, eu peço à população isso, que o nosso estado possa ser, pelo menos no norte, o primeiro a encerrar a totalização. No primeiro turno nós ficamos em terceiro, perdemos apenas para o estado de Tocantins e para o estado do Amapá. Então, com certeza, por causa de alguns minutos, a gente ficou em terceiro. Lembre-se, eleitor, vamos terminar para que o TSE diga que Roraima foi o primeiro do norte e, quem sabe, um dos primeiros do Brasil a terminar com a totalização, e saberemos logo no domingo, logo após o término da eleição, quem será o nosso presidente ou presidenta, o nosso governador ou a nossa governadora. Então peço ao seu eleitor que compareça cedo, leve o seu título de eleitor, a sua identidade, para que a gente possa terminar cedo a essa eleição e a totalização, para que a gente possa então conhecer o nosso presidente ou presidenta, o nosso governador ou nossa governadora, que irá administrar o país e o estado nesses próximos 4 anos. Foi um grande prazer entrevistá-lo. O senhor foi uma das pessoas que mais foram pedidas para que estivesse no nosso programa, e tenho certeza que a população de Roraima também agradece. E nós iremos encerrar hoje, diferente do nosso programa, iremos encerrar aqui juntamente com o governador Mauro Campelo, agradecendo ele e toda a sua equipe pelo trabalho realizado nas eleições de 2014. Muito obrigada pelo que fez por nós, porque as eleições realmente são importantes, porque é o futuro do nosso país que estamos falando, é do futuro do nosso estado que estamos falando. O TRE exerce um papel muito importante nesse sentido. Obrigada mais uma vez.
volta com o programa Conhecendo o Seu Direito no estúdio principal e queremos agradecer a você que participou desse programa, dizendo que você pode participar também e assistir através do YouTube na página do Dolane Patrícia RR e nos acompanhar através do hashtag Dolane Patrícia. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, queremos falar que a Madla Gaspar tem vestidos maravilhosos para você, como este, e muitos outros também que você pode estar visitando seu ateliê lá na Avenida Getúlio Vargas e conhecer os mais belos vestidos que você já viu. Queremos agradecer ainda ao Ney Maison Noivos, Noivas e Café, ele que é responsável pelo nosso cenário. Agradecendo ainda a Tizuca Calçados, na Thaís de Teve, que nos acompanha sempre e que fornece os calçados para o nosso programa. Queremos agradecer a você e dizer que estamos no mês de outubro, mês de eleições, mas também outubro rosa, mês de campanha contra o câncer feminino. E você pode participar de uma campanha que estamos fazendo para uma pessoa, uma senhora que está com câncer e precisa de um colchão. Esse colchão custa aproximadamente R$9.000 e estamos fazendo uma campanha muito grande no estado para conseguir ajudá-la. E você pode ajudar também, basta você ligar para o número que aparece agora no visor, ligar para ela, ela tem um laudo médico, a situação dela é um pouco complicada, então você pode ajudar. Esse colchão vai ajudá-la a se sentir muito mais confortável e nós vamos abraçar essa campanha e pedir que você ajude, colabore, doe, visite, ligue para ela vai ficar muito feliz com a sua ligação e faça a doação. Qualquer valor, qualquer quantia é importante para ajudar essa senhora que está com câncer. E as eleições estão próximas, voto ético aí, desejo a todas uma excelente eleição também, dizendo ainda que essa entrevista foi muito importante para conscientizar as pessoas do seu voto. Queremos dizer que no próximo programa estaremos de volta com mais uma entrevista especial, tão especial quanto a de hoje que nós tivemos uma entrevista especial no nosso Estúdio 2, agradecendo mais uma vez ao desembargador Mauro Campelo pela belíssima entrevista realizada e agradecendo também ao TRE e a sua equipe pelo trabalho realizado nas eleições de 2014. Estaremos de volta no próximo programa Conhecendo o Seu Direito. Até lá!